Quem está com a Bíblia aí? Aleluia. Quero que você pegue a sua Bíblia, abra na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo de número 10. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Eu tenho uma palavra que eu creio que é do coração de Deus para liberar para a sua vida nesta hora, em nome de Jesus. Aleluia. Hebreus capítulo 10, eu quero que você acompanhe essa leitura, que é algo muito precioso. Nós queremos dar como base para isso aqui, essa palavra de hoje, esse texto aqui, e vamos usar vários outros também. Mas Hebreus 10, do versículo 1 até o 7, me acompanha aí, está escrito assim. Se você porventura não trouxe Bíblia, quero que você nos acompanhe aqui no telão. Vamos lá, a partir do versículo 1. A lei é apenas uma sombra das coisas boas que estavam para vir, e não a imagem real das coisas. É por isso que, mesmo com os sacrifícios que são oferecidos repetidamente, ano após ano, a lei não pode tornar perfeitos aqueles que se aproximam para adorar. Se ela pudesse, estes sacrifícios teriam parado de ser oferecidos, pois os adoradores estariam limpos de seus pecados e não se sentiriam mais culpados por causa desses pecados. Estes sacrifícios, entretanto, fazem com que as pessoas se lembrem de seus pecados a cada ano, pois é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, Cristo, ao entrar no mundo, disse: o Senhor não quer sacrifícios nem ofertas, mas me preparou um corpo. Você pode repetir essa pequena frase? Diga: mas me preparou um corpo. Ok, o Senhor não se agrada de sacrifício de animais mortos e queimados, ou de sacrifícios para tirar pecados. Então eu disse: eu estou aqui, ó Deus, eu vim para fazer a sua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Alguém pode dizer amém pela palavra de Deus? Muito bem. Queridos, o tema da nossa palavra de hoje é o propósito da vinda de Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, é muito importante. Pare para você refletir comigo em cima dessas perguntas. Qual foi o propósito primário da vinda de Cristo à Terra, a este mundo? O que levou Cristo a deixar a sua glória, assumir a forma humana e vir a este mundo? O que estava no coração de Deus Pai quando Ele resolveu enviar Jesus Cristo para cá? Por que é importante você e eu refletirmos sobre isso e termos uma clara convicção do porquê? Qual a razão? Qual o objetivo? Qual o propósito? Por que é importante isso? É para que a gente tenha uma clareza sobre isso, para que a gente não caia em um erro dos próprios judeus e também de muitos outros. Pastor, você está falando a respeito de quê? Preste sua atenção comigo aqui. Em resumo, o que tem acontecido com muitas pessoas, elas têm visto de uma forma equivocada o propósito da vinda de Cristo. Alguns estão olhando de uma forma tão distorcida, porque às vezes, qual é o aspecto que é focado com relação à vinda de Cristo? O aspecto social e político. Isto significa dar prioridade à análise, discussões e ação relacionada a questões que afetam a sociedade e o governo. Em resumo, é um foco totalmente voltado para o aspecto natural e material, enquanto que o propósito divino vai além daquilo que tem se tornado a prioridade humana, ou o propósito humano. Pare para você pensar comigo. Qual a razão, o que levou Judas a trair Jesus e entregá-lo por 30 moedas de prata? Porque muitos judeus que ainda não tiveram a revelação da vinda de Cristo, ainda estão esperando a primeira vinda dele a este mundo, enquanto que nós estamos esperando a segunda, mas muitos deles ainda estão esperando a primeira. Por que será? Pare para você pensar. Por que Judas traiu Jesus? Porque
Você sabe uma coisa que eu tenho um entendimento? É que parece que na hora H, quando Judas traiu Jesus lá no Jardim do Éden, perdão, no Getsemane, ele está entregando lá, parece que naquele momento Jesus iria pegar a espada e dar aquele grito: independência ou morte. Aí os seus iriam se levantar, porque os judeus estavam buscando uma libertação do jugo dos romanos. Ele estava querendo um rei, alguém que se levantasse em favor deles e pudessem juntos lutar pela libertação deles. Então Judas, ele está como se fosse levando Jesus a um lugar, um momento em que ele vai levantar, finalmente vai se posicionar, porque ele tem, afinal de contas, multidões o seguindo. Então é muita gente do lado dele. Então aí de repente Judas olha, puxa, rapaz, não aconteceu o que eu estava imaginando. Aí o homem sai dali e vai se enforcar. Porque muitos não estão ainda assim, olhando para Cristo como aquele que veio enviado de Deus para cá. Porque eles estavam esperando Jesus, gente. Não era um Jesus que, poxa, nasceu e colocaram numa manjedoura. Poxa, por que não nasceu em um palácio? Então foi muito frustrante essa ideia deles de receber um Jesus, embora tivesse profecias, mas receber um Jesus que fosse totalmente contrário àquilo que eles estavam imaginando que viria para este mundo. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa que infelizmente tem acontecido. Pastor, espera aí, deixa eu caminhar mais um pouco que você vai entender o que eu quero falar aqui. Olha Hebreus capítulo 10 comigo. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 5. Eu estou repetindo o texto inicial, mas eu quero que você pegue isso aqui. Hebreus 10, versículos de 5 a 7. Está escrito assim: por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse: o Senhor não quer sacrifícios nem ofertas, mas me preparou um corpo. Lembra, Jesus era espírito, Pai deu um corpo para ele, e o verbo virou gente e se fez carne, assumiu a forma humana e veio habitar neste mundo. Aí ele diz: o Senhor não se agrada de sacrifício de animais mortos e queimados, ou de sacrifícios para tirar pecados. Então Jesus disse, então eu disse: eu estou aqui, ó Deus, eu vim para fazer a sua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Então Jesus, gente, preste atenção, ele está aqui na terra, ele veio à terra para cumprir um propósito divino, ele veio para fazer a vontade de seu Pai. Isso é tão claro, pare para você pensar. Eu estava falando hoje de manhã, imagina Maria com Jesus e os discípulos estão em um casamento em Caná da Galileia. João 2, acabou o vinho, Maria não vai procurar o noivo nem a noiva, e nem muito menos o responsável pela festa. Ela vai direto até Jesus e diz: acabou o vinho, eles não têm mais. Tipo assim, faz alguma coisa. E Jesus olha para ele e diz: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha aqui para mim, Jesus está dizendo: eu não vim fazer a tua vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E que isso fique bem claro, eu só faço o que o meu Pai me manda fazer. Porque às vezes a gente quer, parece, forçar a barra. Senhor, e a minha casa? Ainda moro de aluguel desde 2013, quando cheguei para cá. Meu Deus, o Senhor nunca vai me dar uma casa. E se Ele não quiser me dar uma casa? Porque às vezes, pare para você pensar, às vezes foi criada aquele quadro do Jesus que veio, e Senhor, e aquilo que a Bíblia fala, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, eu quero essa abundância para mim, eu quero também. Mas a pergunta é: e se ela não vir? E se ela não vir? Então eu quero que você reflita sobre isso, porque muitos estão às vezes pegando e colocando Jesus ali dentro daquilo que é o seu quadro
que é aquilo que é o seu ideal de vida. Eu quero isso e isso aqui, eu quero viver assim, assim e assim. Mas se Jesus não quiser fazer, se Ele não fizer, eu vou me decepcionar, vou virar as costas, vou embora. Então Jesus, Ele não veio aqui a esse mundo para fazer a minha vontade e nem a sua. Ele disse: aqui eu estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Havia essa conexão clara entre o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Ele diz: aqui eu estou. Então preste atenção, Jesus disse: olha, eu estou fazendo aquilo que estava escrito lá na lei de Moisés a meu respeito. Então eu só estou obedecendo e seguindo. Então ele está reconhecendo o que foi escrito, e aqui ele está ratificando tudo que foi escrito a respeito dele. Ele diz: olha, tem que acontecer, tem que se cumprir o que foi ordenado, declarado a meu respeito. Agora, pegue aqui o coração desse propósito primário de Deus com relação à vinda de seu Filho a este mundo. Jesus disse: olha, um corpo tu me deste, e eu estou agora aqui com esse corpo para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eu quero que você veja um dos textos mais conhecidos das Escrituras, que nos dá luz a respeito do propósito. João capítulo 3, versículos 16 e 17. Me acompanhe, por favor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Qual o propósito primário da vinda de Cristo a este mundo? Salvar a humanidade pecadora. Esse propósito deve ser bem definido na nossa vida. Sabe como que? Como que a locomotiva de um trem. Qualquer outra coisa vem rebocado por esta locomotiva. Quem está me entendendo aí, gente? Pastor, a minha casa, ela vem depois da locomotiva. A minha promoção vem depois da locomotiva. Você entende? Tem gente que está colocando o vagão na frente da locomotiva. Eu não tenho coragem de fazer alguns que na sua loucura fazem. Sabe o quê? Parece que pega Jesus pelo colarinho. Deus, se o Senhor não me der isso aqui, eu rasgo a Bíblia. Imagina Deus dizendo: rasga. Se o Senhor não me der, eu vou te negar. Nega. Olha, Senhor, eu não vou mais. Deixa de fazer. Imagina Deus dizendo: eu sem você, eu vou continuar sendo Deus. Mas você sem mim, o que você será? Então olha aqui para mim. Propósito primário da vinda de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu lhe falo, estava falando de manhã, eu não sei. A gente estava um período que nós vendemos a nossa casa no Pará. Não, agora a gente vai comprar nossa casa aqui. Mas se não der, vai ser um apartamento. Mas se não for, vai ter um terreno, a gente vai construir. Nada. Isso aqui não é apelo não para ninguém não, tá, gente? Por favor. Mas deixa eu lhe dizer. Você sabe como está o nosso coração? Aí alguém disse: não, eu acho que a gente não vai comprar casa aqui. Parece que a gente pensa: rapaz, você está pensando em ir embora? Não, sabe que eu, assim, pensando sobre isso, eu estou dizendo: se Deus decidir, você vai viver de aluguel até a minha volta. Meu irmão, tudo bem, Senhor, eu vivo de aluguel aqui, contanto que a minha casa já esteja pronta lá. Maravilha, maravilha. Você entende isso? Vamos aprender com Abraão.
O escritor aos Hebreus, o que ele fala sobre Abraão? Que Abraão habitava em tendas. Mas por que Abraão não tinha uma casa própria? Porque está escrito que ele andava em busca da cidade, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Então olha aqui para mim. Eu creio que Deus tem prosperidade para nós. Sinceramente, eu vou falar de novo, eu creio que Deus tem prosperidade para todos nós. Você crê nisso? A Bíblia diz que Deus se alegra na prosperidade do seu servo, mas olha aqui para mim, não troque a prosperidade, o sucesso, a fama, as riquezas, a glória, o status, não troque pelo principal propósito da vinda de Cristo a este mundo. Porque quando se troca, eu tenho casa, eu tenho fama, eu tenho riqueza, eu tenho isso, tenho aquilo outro, Jesus vai dizer, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adiantou? De que vai adiantar isso, gente? Jesus, o Senhor pode me dar casa? Posso. Jesus, o Senhor pode me dar riqueza? Posso. O Senhor pode me promover? Posso. Você pode fazer com que eu passe no vestibular? Posso. Mas Jesus vai dizer, olha, se você receber tudo isso, mas eu não consegui salvar a tua alma, eu não consegui cumprir com o propósito de meu Pai. Você entende isso? Jesus dá tudo isso. Aí ele procura o Elson lá no final, dizer, cadê o Elson? Ele não veio, ficou preso com tudo aquilo que ele recebeu do Senhor. Ele vai olhar e dizer, então eu não cumpri com o meu propósito primário. Que eu fui em primeiro lugar para salvar o Elson, não para encher ele de bens. Vou repetir, qualquer outra coisa que venha, gente, vem de reboque. Deixa vir no primeiro vagão, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, mas deixa o propósito primário, a salvação da nossa alma, vir na frente. Pastor, e se não vier nada em nenhum vagão, não importa, eu já tenho a salvação em Cristo, isso é o maior bem que eu posso herdar aqui nesse mundo, é o maior bem que eu posso herdar aqui, gente. Lucas capítulo 19, versículos 9 e 10. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação desta casa, pois que também este é filho de Abraão. Me ajude aí, porque... Para. Que coisa feia. Depois do ponto aqui, 1, 2, 3 já. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar e salvar o perdido. Propósito primário. Prioridade de Deus. Prioridade de Deus, buscar e salvar o perdido. Olha aqui para mim. Todos vocês que conhecem o contexto sabem que se Cristo fosse depender da opinião pública, ele não teria se oferecido e nem teria entrado na casa de Zaqueu. Vocês sabem, vocês conhecem o contexto, sabem disso. Se fosse depender da opinião pública, ele não teria se oferecido, Zaqueu, eu quero hoje ficar na tua casa, e nem teria entrado. Por quê, pastor? Por causa da fama de Zaqueu. Zaqueu, ele tinha um nome, sim, mas ele não era conhecido pelo nome. Ele era conhecido como o pecador. Ele não somente era pecador, mas ele era conhecido como um pecador. Então Jesus não está dependendo de quanto Zaqueu é bom, mas de quanto ele era necessitado de salvação. Jesus, o que o Senhor vai fazer na casa de um pecador? Eu vou para salvá-lo. Se eu não der mais nada para ele, mas se eu der a salvação, eu dei tudo. Eu vou para salvá-lo.
A razão porque ele decidiu ir, porque Zaqueu não era somente um pecador, mas ele era conhecido como um pecador. Preste atenção nessa frase que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Uma das piores coisas que eu já vi inúmeras vezes debaixo do sol é um leproso se julgar ser melhor do que os demais leprosos. São leprosos dizendo Jesus está se hospedando na casa de um leproso. Leprosos bem vestidos, que a sua roupa consegue encobrir toda a imundícia que está por baixo. Então, vou repetir essa frase. Uma das piores coisas que eu já vi inúmeras vezes debaixo do sol é um leproso se julgar ser melhor do que os demais leprosos. É um pecador se julgar ser melhor do que os demais pecadores. Jesus não está olhando para a opinião do que estão falando, mas ele está tomando esse passo por causa da necessidade. Enquanto nós julgamos sermos melhores do que os demais, do que nós começamos a fazer? Nós começamos a colocar em ação a nossa justiça, nós assumimos uma posição de juiz e nós passamos a usar os poderes que nos foram outorgados para a gente começar a destruir o nosso próximo. Pastor, você está falando que eu vou lhe dar um exemplo aqui na Bíblia aqui. Lucas capítulo 9, tá? Lucas capítulo 9. Eu quero ler com você do versículo 51 ao 56. Me acompanhe aí, por favor. E aconteceu o quê? Ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, o senhor quer que a gente use o nosso poder agora? O senhor quer que a gente mande descer fogo do céu e acabar com todo mundo agora aí? Na hora. Peraí, mas eu já vi isso outra vez. Aonde? O profeta Elias. Lá no monte. Que caia fogo do céu e consuma todos eles. 2 grupos de 51 soldados morreram por causa do capricho de um profeta. Por causa da falta de compaixão de um profeta. E aqueles estão: Senhor, só dá um ok aí, só dá uma piscadinha. Deixa o resto com a gente. Porque a gente aprendeu a acionar esse poder para destruir. Olha aqui para mim, olha, tá. Eles falam isso para ele, eles dão essa sugestão: Senhor, o Senhor quer que a gente faça isso? Jesus, porém, voltando-se, os elogiou. Os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Mais uma vez, ele está aqui ratificando o propósito da sua vinda. Eu não vim para matar, eu não vim para destruir ninguém, eu não vim para enviar ninguém para o inferno, eu vim para salvar. E essa palavra aqui, não sabeis, é uma frase: não sabeis de que espírito sois. Não sabeis significa, vós não sabeis, é perceber com os olhos, perceber com alguns dos sentidos, perceber, notar, discernir, descobrir. É como se Jesus estivesse dizendo literalmente para eles: olha, se vocês já tivessem revelação a quem vocês pertencem, vocês nunca iriam me perguntar tal coisa. Nunca. Ainda que fosse a respeito do vosso pior inimigo, vocês nunca iriam perguntar se eu queria que vocês mandassem descer fogo do céu para os consumir. Nunca, nunca.
Escute, Jesus ele repreendeu os seus discípulos, demonstrando que seu reino não se estabelece por meio de violência ou da vingança, mas sim pela graça e pelo amor. Não é por meio da vingança, não é por meio da violência, e sim pela graça e pelo amor. Preste atenção nisso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Libera essa frase para mim, por favor. Escute. Se não tivermos revelação de quem nós somos em Cristo, seremos impossibilitados de amar, perdoar, orar e de desejar a salvação do nosso próximo. Vou repetir. Se não tivermos a revelação de quem nós somos em Cristo, seremos impossibilitados de amar, perdoar, orar e desejar a salvação do nosso próximo. Infelizmente, isso acaba sendo uma realidade. Você sabe qual o grande risco que nós corremos de ter a mesma atitude do profeta Jonas? Todos sabem a primeira parte, mas deixa eu mencionar a segunda parte. Depois daquele peixe, em obediência a Deus, vomitá-lo na praia. Provavelmente ele saiu bem limpo, né, do ventre daquele peixe, né? E ele vai para Nínive para pregar. E ele começa a pregar, você lembra? Daqui a 40 dias, Nínive será dizimada, será destruída. Daqui a 40 dias. Essa é a mensagem dele, esse é o sermão dele. Ele prega, e depois que ele prega, diz a Bíblia que ele vai lá para uma colina e se senta lá e fica olhando para ver o que vai acontecer com a cidade. Você sabe o que Deus ministrou no meu coração? O profeta Jonas foi o único pregador que eu conheço que pregou sobre destruição e arrependimento, mas não queria que os seus ouvintes se arrependessem. Por quê, pastor? Porque todos os ouvintes deles eram seus inimigos. Então, se eles não responderem ao meu apelo, Deus vai matar todo mundo. Pronto. Minha vingança chegou. Então, quantas vezes... Rapaz, tu soubeste que o fulano converteu? Se fosse pela minha oração, não tinha convertido. Me perguntaram minha opinião. Porque tem alguns... Olha, o fulano converteu. Meu Deus, chega meio até chorando. Você ouviu minha oração, Deus, e vem chorando com a pessoa aqui. Olha, o fulano está vindo na igreja. Misericórdia. Misericórdia. Não acredito. Não acredito que Jesus fez isso comigo. Só pode dizer isso, só pode. Cuidado para que essa síndrome de Jonas não nos alcance. Porque a gente pode, da boca para fora, dizer, olha, te arrepende, te converte, mas aqui dentro está dizendo, tomara que não aconteça isso, que tu morra. A gente vê isso acontecendo através do profeta aqui, ele tendo essa atitude. Ouça-me, o apóstolo Paulo, ele entendeu pelo Espírito Santo o propósito da vinda de Cristo, e eu quero compartilhar isso aqui através de um testemunho com você. 1 Timóteo capítulo 1, versículos de 12 ao 17. Olha o que está escrito. Isso aqui é um testemunho, resumo de um testemunho de Paulo. A palavra diz assim, Paulo diz: sou muito grato a Cristo Jesus, nosso Senhor, por ter me escolhido para ser um de seus mensageiros e por ter me dado forças para ser fiel a Ele, embora eu costumasse zombar do nome de Cristo, persegui o seu povo, causando-lhe todo o mal que podia. Mas Deus teve misericórdia de mim, porque eu não sabia o que estava fazendo, pois naquele tempo ainda não conhecia Cristo. Como nosso Senhor foi bom, pois me mostrou como confiar nele e obter a plenitude do amor de Cristo Jesus. Esta afirmação é verdadeira e como eu anseio que todo mundo conheça isto, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o maior de todos.
Mas Deus teve misericórdia de mim de tal maneira que Cristo Jesus pôde usar-me como exemplo para mostrar a todos como Ele é paciente, até mesmo com o pior dos pecadores, a fim de que os outros compreendam que eles também podem crer e ter a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, a Ele sejam dadas a honra e glória para todos sempre. Amém. Oh Deus. Paulo, no versículo 15, eu vou repetir, ele diz: esta afirmação é verdadeira e como eu anseio que todo mundo conheça isto. O que, Paulo? É que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o maior deles. Ele entendeu o propósito da vinda de Cristo. Ele veio me salvar. E essa salvação, por sua graça e misericórdia, me alcançou. Eu fui alcançado por esta salvação. Eu fui alcançado por essa graça. Ouça, o fato de Saulo de Tarso ter sido alcançado e salvo pela graça de Jesus Cristo fez com que ele passasse a viver em função do mesmo propósito que trouxe Cristo a este mundo. E eu quero ler um texto com você aqui maravilhoso. 1 Coríntios capítulo de número 9. Quero ler com você do versículo 16 ao 23. 1 Coríntios 9, de 16 a 23. Preste atenção no que Paulo diz. Paulo, ele começa dizendo: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O que Paulo está dizendo? Eu, o pior pecador, eu fui alcançado por essa graça sem merecer, por essa misericórdia. Eu fui alcançado. Eu entendi o propósito da vinda de Cristo. Ele veio para salvar os pecadores. E eu, como sendo o pior, eu fui alcançado por esse propósito. Eu fui alcançado por Ele. E aí Ele está dizendo agora: eu vivo em função desse propósito. Tudo eu faço. Ele não está incluindo pecado, ele não está incluindo coisas erradas, mas diz: tudo eu faço para ganhar o maior número possível. Tudo eu faço, porque eu tenho um propósito. Eu quero levar comigo para o céu o maior número possível de perdidos. Eu quero ler com você um texto aqui, por favor. Mateus capítulo 12. Mateus 12. De 22 a 30, me acompanhe aí, por favor. Ainda tem alguém comigo aí? Mais uma vez, ainda tem alguém comigo aí? Olha o que diz:
Então lhes trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Escute, Jesus Cristo, com a sua vinda a este mundo, Ele veio trazer o reino de Deus à terra. E por sua graça, Ele nos concedeu o direito a fazer parte desse reino através do novo nascimento, através da regeneração que há em Cristo. Agora nós precisamos entender uma coisa: todo aquele que faz parte desse reino tem o dever de demonstrar, através de suas atitudes e palavras, que de fato faz parte desse reino, e deve cooperar com o seu crescimento e a sua expansão aqui na terra. Pastor, por que tem de ser assim? Porque Jesus disse: se você não está do meu lado, você está contra mim. Se você não está me ajudando, você está me atrapalhando. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Olha, todo reino dividido contra si mesmo, ele não subsistirá. Estavam acusando de que ele estava expulsando demônio pelo maioral dos demônios, por Beelzebu, por Satanás. Ele disse: olha, se isso estiver acontecendo, o reino dele não vai subsistir. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, eu quero dizer uma coisa para vocês: o reino de Deus é chegado entre vós. E Ele nos deu o privilégio de fazermos parte desse reino, e de nós assumirmos essa identidade nele, para que de fato a gente viva esse propósito. E eu quero dizer que, em resumo, qual o propósito da vinda de Cristo? O propósito central da vinda de Cristo a este mundo é a salvação da humanidade e a restauração de sua comunhão com Deus. Em resumo, este é o propósito da vinda de Cristo. Mas, para tal, as Escrituras nos deixam bem claro que isso só é possível através daquele a quem o Pai Celestial o fez mediador entre o céu e a terra, entre o Criador e a criatura, entre Deus e os homens. E o apóstolo Paulo vai nos dizer na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6 da parte A. Ele vai dizer: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Só existe um meio de nós alcançarmos isso. Esse propósito dele é por intermédio de Cristo. Eu vou pedir que você fique de pé, que eu quero bem rápido que nós façamos uma autoanálise neste momento, bem rápido aqui. Escute, deixa eu usar como exemplo aqui a vida de Paulo para fazer essas perguntas baseadas no texto que lemos. E ouça, isso aqui é muito pessoal. Eu já fui alcançado por essa graça salvadora de Jesus Cristo, assim como Saulo de Tarso o foi. Segundo, eu já entendi de fato o propósito da vinda de Cristo a este mundo, assim como Paulo entendeu.
eu estou agora somando com Cristo para ganhar o maior número possível de pecadores, assim como Paulo tinha como propósito isso.